visual que a gente fala. Então aqui, um último mapa, né, da IDF, que foi postado em 2021, mostrando, no Brasil a gente tem cerca de 15,1 milhões de pessoas com diabetes, isso é um número de 20 a 79 anos, né, os pacientes nessa faixa etária, e há uma possibilidade de um aumento em torno de 50% na América do Sul. Ou seja, em 2021, a gente estava com 32 milhões de pessoas acometidas, isso vai para 49 milhões em 2045. Então, isso é uma emergência, porque a gente sabe que a gente depara com muitos pacientes, né, no dia a dia. Muitas vezes o paciente não tem sintomas, a gente sabe que metade dos pacientes com diabetes do tipo 2, eles são assintomáticos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, e aí acaba não tendo diagnóstico. Então, às vezes, um exame laboratorial de rotina, e muitos, às vezes, não vão ao médico, não fazem exame. Então, tem muita gente com diabetes que não tem diagnóstico. Então, quais são os números no mundo? Né? 537 milhões de adultos no mundo em 2021, com uma projeção de 589 para 2025, e a prevalência dobrou. Se a gente comparar, lá em 1990 era em torno de 7%, teve um aumento para 14%. Aqui mostrando a prevalência do DM1, tá? Então pegou os pacientes de 0 a 19 anos, e o Brasil está em terceira posição de pessoas com DM1, 92.300. Tá? Então é muita gente com diabetes, principalmente o DM2, que é o mais prevalente. Aqui é um mapa mostrando a hiperglicemia na gestação. Então também tem cada vez, né, a gente está pegando muito diabetes gestacional. Então, a gente tem tantos diabetes que as mulheres engravidam sabendo que tem diabetes, que é o diabetes prévio à gestação, que é a maioria, e o diabetes que é diagnosticado na gestação, que é em torno de 8,5%. Geralmente, a gente sabe que tem uma relação com a idade, as gestantes com uma idade mais avançada têm uma predisposição maior a desenvolver o diabetes. Então, a gente vê que 42% das mulheres, elas estão numa idade ali em torno de 45 a 49 anos. Então, por que isso impacta, né? Um impacto global do diabetes. Por que essa epidemia importa? Primeiro, as consequências para a saúde. A gente sabe que esses pacientes têm maior risco cardiovascular. Então, aumenta infarto, aumenta AVC, aumenta complicações como perda de visão, complicações. E 1 em cada 2 pessoas com diabetes tipo 2 não sabe que tem o diagnóstico. Então, como eu falei para vocês, 50% dos pacientes que têm diabetes tipo 2 ainda não tem diagnóstico. Então, é muita gente rodando sem ter o diagnóstico. E quanto antes a gente intervir, menor é o risco de ter essas complicações, tá? Impacto na saúde pública. Então, acaba sobrecarregando o sistema único de saúde. Então, esses pacientes acabam tendo um acompanhamento vitalício, eles complicam muito, então, tem muitas internações, tem recorrências, complicações que a gente pode conseguir evitar, tá? Então, quanto mais cedo tratar, mais cedo prevenir, a complicação ela pode ser evitável. E a demanda de exames, medicamentos, internações, isso gera um impacto muito grande na saúde. Impacto econômico, alto custo, né, para o governo, família, geralmente gera aposentadorias precoces, afastamentos, perda de produtividade, amputações, cegueira. Então, é uma doença que complica muito, e quanto antes a gente tentar intervir, melhor. Um outro ponto muito importante é a educação em diabetes. Então, a gente tem que focar na dieta, né? Os pacientes têm uma dieta muito pobre, né? Sedentarismo, né? Pouca prática de exercício físico. E no nosso meio é muito frequente a obesidade, tá? Então, a gente vai ver que os pacientes que têm diabetes, a grande maioria dos pacientes diabéticos tipo 2, eles têm sobrepeso ou obesidade. Então, a gente tem que tentar educar esses pacientes. 80% dos casos de diabetes tipo 2 pode ser prevenido com hábitos saudáveis, tá? Então, conscientizar é prevenir. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce, a gente tem que intervir o quanto antes. Isso evita complicações. Educação de saúde, mudar comportamento, a mudança de comportamento é crucial. E a gente sabe que os profissionais de saúde são os grandes agentes de transformação. Então, a gente começar lá do início, tentar orientar, né, orientar esse paciente uma boa alimentação, tentar orientar
ele é silencioso, mas os seus efeitos não são. Então, prevenir hoje é salvar vidas amanhã. Então, a gente tem que intervir, principalmente no pré-diabetes. Quanto antes tratar esse paciente, melhor. E como que é a fisiologia normal, né, desse controle glicêmico? A gente sabe que temos órgãos que são cruciais nesse controle, né, são vários hormônios envolvidos, mas os principais órgãos envolvidos nesse balanço, nesse controle glicêmico, é o pâncreas, onde a gente tem a produção de insulina e glucagon, o fígado e músculo e tecido adiposo, a gente chama de tecidos periféricos. Então, o pâncreas, ele produz a insulina ela é liberada mediante ao estímulo, quando a gente come, vai aumentar a glicose no sangue, a insulina vai ser liberada, né, pelas células beta do pâncreas, para tentar pegar essa glicose para ser utilizada. Então, vai jogar ela para dentro da célula de outros órgãos. O glucagon é justamente o oposto, tá? Então, ele tem a função contrária da insulina. Então, naqueles períodos que a gente está muito tempo sem se alimentar, jejum prolongado, o glucagon ele será liberado, então acontece uma inibição nas células beta, né, na insulina, mas há um estímulo nas células alfa, que é onde secreta o glucagon. E o glucagon vai estimular que o fígado comece a produzir glicose e jogar na corrente sanguínea, tá? Fígado é um órgão. Como é que é? O glucagon. Eu vou na outra figura, acho que você vai entender melhor. Então, assim, a insulina, quando a glicose está alta, vai pegar a glicose e vai tirar. Quando a glicose está baixa, a inibição, acontece uma inibição. A insulina não é secretada. Aí vai acontecer o contrário. Quem é secretado é o glucagon, para evitar que aconteça uma hipoglicemia. É uma forma de defesa do nosso organismo, tá? O fígado é o quê? É o órgão que armazena a glicose, tá? Na forma de glicogênio, também vai liberar a glicose quando necessário. Ele também sofre influência, tanto da insulina quanto do glucagon. Músculo e tecido adiposo são os tecidos que respondem super bem à insulina. Então, quando a gente fala assim, o paciente tem resistência à insulina, principalmente os pacientes obesos, ou seja, essa insulina ela não consegue muitas vezes atuar na periferia, tá? Então, vai tendo uma certa resistência. Então, quando está tudo normal, esse músculo vai sofrer ação da insulina e vai usar essa glicose como energia, tá? Então, é tudo isso aqui, eles funcionam tudo de forma controlada. O paciente que é diabético, ele perde esse mecanismo, tá? Então, isso não acontece já. Às vezes tem uma baixa secreção de insulina, tem um aumento da secreção do glucagon, então essa produção do fígado está alterada, então está tudo bagunçado. Às vezes está acima do peso, tecido adiposo, tem uma resistência à ação da insulina. Então, é diferente. Isso aqui eu estou mostrando o que acontece normalmente, são os órgãos e os hormônios que conseguem controlar os níveis de açúcar no nosso sangue. Então, aqui eu coloquei uma figurinha só para a gente tentar entender. Então, quando a gente se alimenta, coloquei uma figurinha de um pão aqui, um carboidrato, a gente vai pegar, vai ter altos níveis de glicose no sangue, vai aumentar a taxa do açúcar no sangue. Com isso, lá no pâncreas, vai ter um estímulo da célula beta e uma inibição sobre a célula alfa, ou seja, eu vou inibir, né, a secreção do glucagon e eu vou ter um aumento da secreção de insulina. Essa insulina vai pegar esse açúcar e vai fazer com que absorva essa glicose e armazenar no fígado e em outros tecidos, tá? Ao contrário, quando a gente está durante um sono, um jejum prolongado, vai acontecer justamente o contrário. Vai ter uma inibição da célula beta e vai ter um estímulo da célula alfa. O glucagon vai ser liberado para tentar fazer com que aconteça a quebra de glicogênio para formar glicose, para evitar que aconteça uma hipoglicemia. Tá? Então, isso é um balanço, isso é normal. Isso aqui é o que acontece com todo mundo aqui que não tem diabetes. Quem tem diabetes, isso aqui não acontece dessa forma, tá? Então, é tudo bagunçado. Aqui é para mostrar para vocês que com a obesidade, né, principalmente a obesidade visceral, quando a gente vai comendo muita coisa em excesso de calorias, a gente forma obesidade visceral com uma gordura inflamatória. Essa gordura, ela tem muita produção de interleucinas, de fatores inflamatórios, principalmente TNF-alfa, interleucina 6 e outros mediadores. Inicialmente, no primeiro momento, esse pâncreas ele começa a produzir mais insulina para tentar vencer todo esse mecanismo, vencer essa obesidade
para compensar a glicose que já está começando a sair ali um pouquinho da normalidade, o pâncreas começa a produzir mais e mais insulina para tentar controlar essa glicose. Com o tempo, essa obesidade visceral, produzindo todas essas citocinas, vai gerando uma resistência à ação da insulina, tá? Então, essa glicose, ela já não consegue mais atuar bem, não consegue ser absorvida no músculo, o fígado não consegue fazer essa quebra de forma tão efetiva. Então, a obesidade visceral vai gerando essa resistência à ação da insulina, tanto a nível periférico quanto a nível hepático, até que em um determinado momento esse pâncreas ele vai entrando numa falência, ele vai sofrendo com esse excesso de açúcar. Então, esse excesso de açúcar vai gerar uma hipotoxicidade e, com o tempo, esse pâncreas entra em falência e abre o quadro realmente do diabetes. Então, inicialmente, o paciente apresenta, às vezes vem só com uma cantose líquida, ele está com uma resistência, mas o exame de sangue está normal, não tem nada de pré-diabetes nem diabetes. Mas você vai vendo que com o tempo essa obesidade vai piorando, vai ganhando mais peso e vai entrar num momento que vai realmente aparecer o pré-diabetes com o diabetes. Então, o diabetes tipo 2, ele está muito relacionado aos hábitos, tá?